Mas agora vem aquela santa dúvida que bate em todo mundo. Por que estudar? Então, os nossos pais sempre falaram pra gente estudar muito para que a gente não ficasse com os piores trabalhos. Os nossos pais sempre falaram pra gente estudar muito pra gente não fazer aquele trabalho braçal e que ao mesmo tempo remunera muito pouco. Mas convenhamos, não é que no fundo os nossos pais tinham razão? Ou têm razão? Agora é que vem aquela pergunta que deixa todo mundo de cabelo em pé. Por que estudar? A questão é muito simples. Como é do conhecimento de todo bom profissional, o mercado de trabalho não perdoa quem não se atualiza. São muitas as mudanças na era da informação. Logo, aquele emprego que a gente vê hoje, amanhã ele já não existe mais. Tanto é que não é à toa que na era da tecnologia, a sabedoria popular se manifesta muitas vezes em correntes de WhatsApp. E teve uma que eu vi que me chamou muito a atenção e que inclusive eu quero poder compartilhar com você. Olha só que fodástica essa corrente que compartilharam comigo. O MP3 faliu as gravadoras. O Netflix faliu as locadoras. O Booking complicou as agências de turismo. O Google faliu as listas telefônicas, páginas amarelas e as enciclopédias. O Airbnb está complicando os hotéis. O WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia. As mídias sociais estão complicando os veículos de comunicação. O Uber está complicando os taxistas. A OLX acabou com os classificados de jornal. O celular acabou com as revelações fotográficas e com as câmeras amadoras. O Zipcar está complicando as locadoras de veículos. A Tesla está complicando a vida das montadoras de automóveis. O e-mail e a má gestão complicaram os correios. Os cursos online complicaram as universidades. Os serviços digitais complicaram as agências de publicidade. E o home office está complicando os meios tradicionais de trabalho. O autor dessa frase é desconhecido, eu não sei quem escreveu, só sei que todo mundo saiu compartilhando. Mas se alguém souber o nome do autor, coloca aqui embaixo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Nos últimos 10 ou 15 anos, você conhecia algum desses serviços? Sinceramente, eu não conhecia. Para falar a verdade, a maioria deles ainda nem existia. Os meus avós, coitados, muito menos. A verdade é que todos esses serviços surgiram de forma rápida e espontânea. E agora fica a pergunta, diante de toda essa transformação de agora, como vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Tanto é que o CEO do Google deixou bem claro uma frase que deixa qualquer um de cabelo em pé. Segundo ele, a cada 2 dias criamos o mesmo volume de informações que foi criado desde o surgimento da humanidade até 2003. Ou seja, olha o tamanho da transformação que nós tivemos. De uma coisa a gente pode ter certeza. A certeza de que vai sobreviver no mercado de trabalho quem conseguir se adaptar rapidamente a essas transformações. E sem sombras de dúvidas, a mais eficiente das ferramentas para essa finalidade é o termo que em breve vai entrar na moda: aprender a aprender. Quem não pegar essa nova habilidade, com certeza vai ficar fora do mercado competitivo, ou então vai ficar com empregos de baixíssima remuneração. Como diz o ditado popular, a necessidade faz o sapo pular. Ou seja, saber aprender algo virou uma obrigação, não mais um diferencial. Com base nisso, vamos entender melhor como pode ser o mercado de trabalho no futuro muito próximo. Antes de falar daqui, eu quero deixar bem claro que não vai ser exatamente dessa forma como a qual eu estou falando. São apenas estimativas, são apenas previsões, que como todas previsões podem errar. Beleza? Então vamos prosseguir aqui então. Segundo uma pesquisa levantada pela Universidade de Oxford, 47% das profissões vão desaparecer nos próximos 25 anos. Mas calma, não precisa se apavorar, pois segundo uma outra pesquisa da Dell, cerca de 85% das profissões do ano de 2030 ainda não foram inventadas. Na verdade, essas duas informações não são contraditórias. Na verdade, o que mostra é justamente aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que as antigas profissões vão sumir, mas ao mesmo tempo vão aparecer outras novas.
Ou seja, mostra o quão volátil vai ser o nosso mercado de trabalho, mostra o quão volátil vai ser a nossa época e o quão volátil vai ser tudo que a gente tem, tudo que a gente vê à nossa volta. O que obriga os outros a aprender com uma velocidade incrível e, claro, também desaprender. Algo que, por exemplo, é bem diferente do que aconteceu com os nossos avós. Por exemplo, uma pessoa, poderia começar aos 14 anos trabalhando em uma profissão, por exemplo, carpinteiro, e terminar a vida com 60 anos nessa mesma profissão, fazendo aquele antigo e velho trabalho braçal. O meu avô é um exemplo disso. Ele a vida inteira trabalhou como motorista de caminhão e motorista de ônibus. Sempre foi dessa forma, desde o comecinho da vida dele. Ou seja, a vida dele inteira ele trabalhou com motores a diesel. Já agora, nessa geração, já não é bem essa a realidade, pois o mercado está mudando muito rápido. E se o meu avô estivesse vivo até hoje, ele com certeza iria acabar perdendo o emprego dele para um ônibus autônomo, que não precisa mais de motoristas. E é aquela velha história, como dizia Charles Darwin, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. A mesma coisa agora está sendo com a nossa vida na era da informação. Mas, para você ter noção da magnitude da mudança, eu fiz uma lista para você refletir sobre as principais transformações que vão haver no mercado de trabalho. Aliás, que já estão ocorrendo nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Por exemplo, as pessoas vão procurar trabalho, não emprego. Vou te mostrar agora alguns dados interessantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, 34% da força de trabalho já é exercida por freelancers, que são profissionais que trabalham de forma autônoma, sem carteira assinada, atendendo a vários clientes ao mesmo tempo. A previsão é que essa força de trabalho seja de 51% em 2020, nos Estados Unidos. Imagina então em 2030. Uma mesma pessoa, por exemplo, vai exercer diferentes trabalhos ao longo da vida dela. Vai ser algo comum. O trabalho remoto, que é o trabalho através do computador, vai ser cada vez mais difundido. E sem sombra de dúvida, o seu trabalho vai até você, onde você estiver, através da conectividade. Por exemplo, você pode muito bem viajar para qualquer lugar do mundo, com seu computador conectado na internet. Uma outra característica também muito marcante é a geração Millennium, que vai estar dominando o mercado. Em resumo, a geração Millennium é formada por pessoas bem novatas com um domínio natural e profundo da tecnologia. Não é à toa que são às vezes chamados até de nativos digitais, são pessoas que já nasceram conectadas. E essa geração tem muita preocupação com questões globais, com questões ambientais e muitas vezes são até chatos e utópicos em certos assuntos. E essa geração vai procurar mais projetos do que empregos. E são mais projetos que combinam com a visão deles. Ou seja, aquela velha figura daquele patrão chato, semelhante ao da família dinossauro, que eu não me lembro o nome, mas quem souber coloca aqui nos comentários, que ficava em cima, que ficava dando praticamente chicotada nos funcionários para trabalhar, que achava que apenas o dinheiro já resolvia tudo. Não, com a geração Millennium a coisa está sendo bem diferente. Tanto é que eles ficam desmotivados com muita facilidade caso os trabalhos que eles estão fazendo não combinem com as visões que eles têm do mundo, sendo que eles são movidos por propósitos. E às vezes eles até ganham o apelido de geração mimimi, ou seja, geração que sempre reclama e nunca está satisfeita com nada. Uma outra característica também dessa nova era é o intelecto como principal ferramenta. Por que isso vai acontecer? Por um motivo óbvio, com muita automatização, vão sobrar algumas áreas onde as máquinas ainda não vão conseguir ocupar. Por enquanto, como inteligência emocional, criatividade, assistências e outras coisas. Ou seja, você vai ter que estudar e muito. E uma outra coisa que é alegria para uns e tristeza para outros. A vida pessoal e profissional vão estar cada vez mais grudados uma na outra, pois cada vez mais as pessoas, inclusive a gente, nós estamos ficando sem horários fixos, nós estamos começando a trabalhar em qualquer lugar, em qualquer horário. E isso, inclusive, também a gente chega ao ponto da checagem de e-mail e mensagens ao acordar, antes de dormir, nas férias, com uma total integração com a comunicação instantânea. Ou seja, em todo lugar vai ser lugar para trabalhar praticamente.
E sem falar também que a gente tem uma outra característica que é muito importante, que eu acho muito legal, que é a democratização do trabalho mundial. Imagine, por exemplo, uma equipe sendo composta por um indiano, um chinês, um americano e você, todos trabalhando na própria residência, pela internet e recebendo em dólares ou até mesmo em bitcoins, que, convenhamos, é o meu sonho, ou outras moedas digitais. Ou seja, você vai concorrer em nível internacional com as pessoas. E há também uma outra característica muito importante que vai mudar a estrutura do mundo inteiro, que é a redução de custos cada vez maior. Por exemplo, antes você procurasse um publicitário graduado para criar a logomarca da sua empresa, ele cobraria um absurdo. Hoje você contrata pelo Workana um jovem de qualquer parte do mundo que vai criar sua logomarca de forma tão legal quanto a do publicitário profissional. E acredite que essa logomarca que esse jovem vai estar criando, às vezes não passa nem dos R$50. E agora junta tudo isso que eu falei agora há pouco com outros serviços que pipocaram nos últimos anos e que estão cada vez mais revolucionando mercados e reduzindo cada vez mais os custos. Convenhamos que é de matar, não é mesmo? E tem a parte que mais me toca, que é o fim das escolas como nós conhecemos hoje. O modelo escolar atual está completamente defasado e ultrapassado. A tendência da tecnologia junto da má gestão pública gerarem movimentos cada vez mais individualistas de educação, com a população completamente revoltada e tentando pular o barco da educação governamental brasileira. A educação, como a gente conhece hoje, vai cair de tão podre que está, e eu acredito que não vai conseguir concorrer com a internet caso as pessoas saibam estudar por conta própria. O que, convenhamos, na minha opinião, vai ser algo libertador. Uma outra característica também vai ser pessoas aprendendo em ritmo próprio, não no ritmo da sala. E muitas vezes o ritmo próprio é um ritmo muito mais acelerado do que o de uma sala inteira, que está todo mundo naquele mesmo nível. E sem falar, claro, que a internet vai disponibilizar materiais baratos e de qualidade, como esse que você está assistindo agora, precisando apenas estudar por conta própria e conseguir os melhores resultados possíveis. Mas em se falando de educação e aprendizagem, e também vai haver um fim maciço da universidade como a gente já conhece hoje. É aquela velha história que eu já falei aqui agora há pouco, alunos sentados ouvindo um professor copiando o quadro? Não! A tendência é outra. A tendência de grande parte dos alunos em casa, com notebook, tablet ou celular, ou algum outro aparelho que vão inventar no futuro, assistindo aulas gravadas e comparecendo às universidades apenas para fazer as provas presenciais. E esse é o EAD, o ensino à distância, o qual cresce cada vez mais, não só no mundo, como também no Brasil. Para você ter noção, só no Brasil no ano de 2003 teve 49.911 matrículas. Já no ano de 2014 houve 3,8 milhões de matrículas. Olha só que crescimento estrondoso. E uma outra característica também que vai dar dor de cabeça para as universidades são as certificações, e não diplomas com carga horária que são cedidos por essas universidades, pois o mercado vai valorizar cada vez mais as certificações sobre determinado tema, abrindo assim cursos preparatórios e independentes para o indivíduo conseguir fazer a prova. Um exemplo disso, por exemplo, é o pessoal da área de TI, que sabe a quantidade que tem de certificações, em que o indivíduo simplesmente aprende o assunto, independente de onde seja, e depois apenas faz a prova que vai certificar que ele entende daquilo. Um exemplo disso é no gerenciamento de projetos, o PMI, que é uma prova dificílima e muito complexa, que depois que a pessoa faz, ela consegue ter a certificação da área de gerenciamento de projetos e também consegue emprego em várias partes do mundo, pois todo mundo sabe que são poucas as pessoas que têm essa certificação e que o indivíduo que a consegue porque é de fato um cara espartano. E mais vários outros tipos de certificações que estão cada vez mais ficando populares. Eu não posso me esquecer também das certificações da Adobe, como por exemplo, a gente sabe que a Adobe tem Photoshop, tem programa de edição de vídeos, tem uma porrada de programa. E a própria Adobe cede essas certificações, que o indivíduo simplesmente estuda a matéria e vai lá fazer a prova. E é uma prova difícil, mas depois que o indivíduo faz essa prova, ele tem de fato um certificado que comprova para o mercado que ele realmente sabe daqueles assuntos. Sem falar também que o retorno financeiro relacionado ao diploma está sendo cada vez menor.
gerando o fim da cultura do diploma, que é essa cultura que assombra hoje o Brasil. Ou seja, resumindo tudo que eu falei aqui de uma forma bem simples e prática, na era da informação, vai sobreviver aquele que conseguir acompanhar as profundas transformações da sociedade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não estão preparadas para essa grande era de incertezas. E você, está preparado para toda essa transformação? A escola, que é o principal meio de aprendizagem, que foi imposto a você, te preparou para isso? E esse guia, o Guia da Aprendizagem, vai desenvolver a sua maestria nos estudos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre maestria. Primeiramente, devemos entender o que é maestria. Segundo o dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, maestria: profundo conhecimento e sabedoria sobre qualquer assunto ou disciplina. 2. Habilidade e perfeição na confecção de um objetivo ou na execução de uma obra. Esse guia tem um único objetivo: te oferecer meios e ferramentas para lapidar suas habilidades. No seu caso, a habilidade nos estudos. Mas fica a pergunta, como serão exercitadas essas habilidades? A questão é simples, com muita prática, mas muita prática mesmo. Esse treinamento vai te passar as técnicas, vai te passar as instruções e as aplicações. Você deve implantar e aprender a utilizar com a sua individualidade, de forma rápida e eficiente. Com base nisso, a gente vai usar o Caderno da Maestria, que é uma ferramenta capaz de trabalhar de acordo com a sua individualidade. Então, antes de você encerrar aqui, eu vou tirar algumas dúvidas sobre o Caderno da Maestria. A primeira dúvida: qual é o objetivo do Caderno da Maestria? O objetivo é te auxiliar a ter clareza nos seus pontos fortes e fracos durante a execução das técnicas, otimizando os seus resultados e encurtando o tempo de implantação, por meio de prática deliberada e autoobservação. Com a autoobservação, você vai tirar conclusões que 500 livros não conseguiriam tirar para você. Uma outra dúvida é o que eu devo anotar no Caderno da Maestria. Me dê exemplos deles, Salve. Tá, eu vou te dar. Você vai anotar, por exemplo, o que funciona melhor para você no momento da execução da técnica, como, por exemplo, quais foram as melhores práticas, o que te atrapalhou, o que te fez perder tempo durante a sessão de aplicação da técnica, onde está demorando mais, o que pode ser aprimorado. Em geral, são observações simples, diretas e objetivas, feitas para detectar atalhos e partes a serem aprimoradas. Outra pergunta: como que deve ser esse caderno? Então, esse caderno deve ser da forma que mais te agradar. Simplesmente assim. Apenas sugiro que seja pequeno, versátil e que ocupe pouco espaço na sua mesa. E que seja de arame, para ficar fácil passar as folhas e dobrar o caderno, economizando espaço na mesa. Já agora o restante dos detalhes fica tudo a seu critério. Mas eu recomendo fortemente aqueles caderninhos pequenos de arame, sabe aqueles que você encontra em qualquer papelaria? Outra pergunta: como deverá ser anotado? A questão é simples, aqui não tem muita regra, deve ser anotado da maneira que mais te for conveniente. Apenas recomendo que anote de forma bem curta e objetiva, ocupando não mais que 2 linhas, evitando burocracias e demoras, pois uma sacada nada mais é do que uma simples e eficiente criação de ideias que surgem na mente de um indivíduo durante a prática deliberada, e durante a prática deliberada, sua mente vai pipocar de ideias. Outra pergunta: as práticas deliberadas são divertidas? Olha, eu vou ser sincero para você, para algumas pessoas sim, para outras não, pois varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas sim, pois vão construindo um forte sentimento de progresso, gerando um grande prazer, conseguindo encontrar atalhos, elas se sentem verdadeiramente produtivas. Já para outras, pelo fato de ser algo que quebra a rotina, por ser algo que às vezes é chato, por ser algo que às vezes é muito exigente, para elas ficam meio chato, porque a gente está falando de construção de hábito, e para você construir um hábito, você tem que abrir mão de outro, você tem que abrir mão do que você fazia antigamente, e isso muitas vezes é um pouco chato, convenhamos. Mas no começo, é normal você ter dificuldade em qualquer técnica que você vai aprender, desde preparar um prato pela primeira vez até dirigir um carro, dar uma cantada na sua paixonite, em que você começa todo desastrado ou desastrada, passando vergonha, o que é normal com a aprendizagem. E é aquilo que eu sempre falo, da mesma forma que para você fazer uma deliciosa omelete você tem que quebrar os ovos, para você criar novos hábitos você tem que quebrar um pouquinho a cabeça, faz parte. E o Caderno da Maestria veio justamente para isso,
para te ajudar a acelerar mais nesse processo, para conseguir acelerar mais a sua aprendizagem. Mas uma coisa eu te afirmo, vai ser cansativo, pois você vai praticar exaustivamente aquilo que eu ensino. Por isso, não é recomendado que você estude muito através das práticas deliberadas, apenas o que for suficiente para você. Então agora eu quero te pedir um favor, vá a uma papelaria e compre imediatamente o seu caderno. Em seguida, inicie o próximo capítulo que a gente já vai começar a botar a mão na massa. Beleza? Então vai para lá que eu tô te esperando lá, tá bom?